meus queridos do sétimo ano, boa tarde. Pessoal, estamos voltando com mais um semestre, todo mundo descansado, né? E vamos iniciar aqui na página 162 do módulo 2, potência com base negativa, né? Lembrando, gente, as partes da potência, né? Ela é composta por uma base e um expoente. O que a potência representa pra gente, né? A potência, ela indica quantas vezes, né, eu posso repetir a base na forma de um produto, né? E esses fatores, gente, eles são iguais, ok? Então, ó, nós temos aqui 3 elevado à quinta potência, né? Aqui a gente está representando uma potência de base positiva, né, que é o 3. A gente vai trabalhar também agora com as bases negativas, né? Já que a gente está estudando os números inteiros negativos e positivos, tá bom? Então, vamos ver aqui no livro de vocês, na página 162, ó. Alguns exemplos, né? De números negativos, ó. Tá vendo aqui, ó? Menos 9 elevado a 1, menos 7 elevado a 2. Olha só que interessante, pessoal, olha. Ó, menos 7 elevado a 2, ó. Que é a mesma coisa de menos 7 vezes menos 7. Ó, observe, menos com menos é mais, ó, deu 49, né? Então, eu já tô retirando daqui algo importante. Olha só, o expoente aqui é par e o resultado deu positivo, né? O expoente aqui, ó, ele é ímpar e o resultado tem o mesmo sinal da base, né? Tá vendo aqui, ó? Certo? Então, a resolução, a maneira de resolver uma potência com base negativa é a mesma coisa de que com a base positiva. A gente só tem que ter cuidado, né? Porque vai surgir aí algumas regrinhas, tá bom? Então, aqui bem embaixo aqui do livro de vocês, olha, esse quadrinho amarelo, ó, em uma potência cuja base é um número negativo e o expoente é número par, o resultado é positivo. Isso se a base estiver dentro do parêntese, viu, sétimo ano? Ó, a base estando dentro do parêntese, expoente par, resultado positivo. Ó, expoente par, resultado positivo. Mesmo a base sendo negativa. E quando o expoente é ímpar, né? Quando o expoente é ímpar, você vai ter o resultado igual ao sinal da base. Ó, tia colocou até de caneta bem aqui assim, ó. Quando o expoente é ímpar, o resultado tem o sinal da base. Ó. Se a base for negativa, o resultado vai dar negativo. Se a base for positiva, o resultado vai dar positivo, tá bom? Potência com expoente inteiro negativo. Vale-me Deus, tia, como é que é isso? Expoente negativo? Nunca ouvi falar isso, não. Muito simples. Toda vez, gente, que você se deparar com expoente negativo, significa que esse número ele é menor do que 1, certo? Esse número ele pode ser escrito na forma de uma fração. Ó, tá vendo aqui, ó? 4 elevado a menos 2, certo? Então, como é que eu vou resolver uma potência com expoente negativo? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar umzinho aqui embaixo, né? Aqui no caso não tem, ó. Mas a gente sabe que toda fração tem um númerozinho negativo aqui, ó. Aí você vai inverter a fração, ó. Aqui tá invertida. Inverter, quem tá em cima tá embaixo, vai para cima, quem tá em cima vai para baixo. E quando você faz essa inversão, o expoente, ele vai trocar de sinal. Vai ficar 1 sobre 4 elevado a 2, certo? Ó, aqui, ó, 4 elevado a menos 3, fica 1 sobre 4 elevado a 3. Aqui, outros exemplos aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ó, aqui é 5 sobre 1, né? Vai ficar 1 quinto elevado a 2, né? Ó, aqui a gente já tem uma fração cujo denominador é diferente de 1. Ó, 3 quintos elevado a menos 7. Aí você vai inverter a fração dentro do parêntese e
trocar o sinal de menos por mais. Só assim você vai poder resolver uma potência com expoente negativo, tá? Vamos lá para as atividades. Antes da gente ir para as atividades, pessoal, vamos aqui para as propriedades da potência. Ó, a primeira propriedade. Multiplicação de mesma base. Repete a base, soma os expoentes, né? Ó, a base aqui, ó, é 5. Ó, repetir a base, somei os expoentes. Essas bases, elas podem ser tanto negativas quanto positivas. Se for negativo, você sempre vai deixar elas dentro do parêntese. Ó, a base aqui é menos 2. Você não vai tirar do parêntese, não. Ó, observe. Repete a base, que é menos 2, e soma os expoentes, certo? Tá ficando aqui a sombra da caneta, né, gente? Que eu não encontrei a minha luz. Não gostei. Ó, a segunda propriedade. Você vai repetir a base e subtrair os expoentes, certo? Se a base for negativa, ela vai continuar dentro do parêntese. Ó, repete a base, diminui os expoentes. Terceira propriedade, é chamada de potência de uma potência. Você vai repetir a base e multiplicar os expoentes. Se a base for negativa, coloca dentro do parêntese, tá? A quarta propriedade, ó. A quarta propriedade, gente, ela consiste em você elevar um produto, né, a um expoente que você vai conseguir elevar a cada fator, né, ó. Olha só. 4 vezes 7 elevado ao cubo, né? Você pode pegar o 4 elevado ao cubo e o 7 também elevado ao cubo. Isso funciona para o produto e para a divisão, tá certo? Não funciona para soma nem para subtração. E a quinta propriedade é bem parecida com a quarta, só que aqui você vai usar a divisão, ó, certo? Ó. Você pode colocar no mesmo parêntese ou em parênteses separados, tá certo? Vamos aqui, então, para as atividades. A primeira parte da nossa aula é essa. Escreva por meio de uma potência as multiplicações a seguir. Pronto, repete a base, né? E soma os expoentes, ó. Quando não tem nada, porque tem um 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar menos 7 elevado à quarta. Não esqueça de botar o parêntese. Menos 5 elevado a 2, 2 elevado à quinta e 8 elevado à sexta, né? Aqui, ó, tá ficando a sombra da caneta. E aqui na questão 2, a gente vai simplificar as potências, gente, ó. Simplificada, vamos aplicar a propriedade aqui de fato, ó. Repete a base, ó. As bases não são iguais, ó, então eu posso aplicar a primeira propriedade. Repete a base e soma os expoentes. Fica menos 7 elevado à quinta. Não esqueça de botar o parêntese, tá? Mais uma vez, ó, a primeira propriedade. Repete a base, soma os expoentes, 19 elevado a 11. Divisão de mesma base. Repete a base, diminui os expoentes, menos 25 elevado ao cubo. Divisão de mesma base, repete a base, menos 15 elevado à quarta. Letra E. Potência de uma potência, ó, repete a base, que é o 16. Não precisa estar dentro do parênteses, porque ela é positiva, tá? Ó, você repete a base, que é 16, e multiplica os expoentes. 3 vezes 7, 21. Aqui também, ó. Como aqui, gente, é um número negativo, a base, você vai continuar com ela dentro do parênteses, certo? Repete a base, que é menos 14, e multiplica os expoentes. 5 vezes 4, 20, ok? Segunda parte da nossa aula, gente, é na página 167, que é o plano cartesiano, né? Nós já aprendemos na reta numérica com os números positivos e os números negativos, né? Números positivos e números negativos. Uma claridadezinha aqui, né? Que o sol tá chegando aqui, gente, ele vai, ao invés de ele ajudar, ele faz atrapalhar a nossa vida aqui nesse momento. Tá dando certo aqui. Oh, Jesus. Ó, pronto, vamos lá. Então, aqui nós temos a reta numérica, né? Ó, do 0 para a esquerda, números negativos.
E aqui, ó, no sentido positivo, os números, né, à direita do zero, né, os números positivos. Essa reta aqui deitada, gente, nós chamamos, né, nós chamamos ela, gente, de o eixo X, certo? O plano cartesiano, ele é formado por dois eixos, o eixo X e o eixo Y, certo? Que vai estar mostrando aqui para vocês, vocês têm o livro de vocês e vocês vão dar uma olhada aí no livro de vocês também, tá? A tia tá arriscada aqui porque a tia é o mesmo livro do ano passado e a tia tava escrevendo aqui, tá? Então, o plano cartesiano, ele é formado por dois eixos. O eixo das abscissas, que é o eixo X, ó, deitado, e o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, certo? O encontro desses dois eixos nós chamamos, não é, de origem, não é, que é o ponto 0, 0, ok? Tá certo? Então, nesse plano cartesiano, nós temos as coordenadas, que é representado por dois pontos. Nós também temos, nesse plano cartesiano, os quadrantes. Ó, quando nós traçamos o eixo X e o eixo Y, né, nós vamos obter 4 quadrados. Ó. E nós chamamos desses quadrados de quadrantes. Os quadrantes, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Isso é muito importante, certo? Então, nós aprendemos, né, no semestre passado, que os números à direita do zero são positivos, acima do zero são positivos, à esquerda do zero são negativos e abaixo do zero são negativos, certo? Então, no primeiro quadrante, né? Outra coisa importante, gente, sobre o plano cartesiano, é que cada ponto vai ser formado por dois eixos, né? Pelas duas coordenadas, né? Que nós chamamos de par ordenado, que é o X, né? O eixo X e o eixo Y. O primeiro número é sempre com relação ao eixo X, tá? Sempre. Sempre, sempre. Então, ó, estão vendo aqui, ó? Esse ponto bem aqui assim, que a tia chamou de ponto D, ele começou bem aqui, ó, no 2 até o 5, ó. Então, você sempre vai organizar primeiro o valor de X e depois o valor de Y. Então, no primeiro quadrante, nós vamos ter, né, um número, por dois números positivos, né, no primeiro quadrante, certo? Por dois números positivos. Então, gente, como a tia estava falando, né? A tia nem sabe mais onde é que a tia estava. Ó, nós estávamos aqui nos quadrantes. Vamos recapitular aqui, né? Ó. Então, quando nós formos montar os nossos pares ordenados, ó, primeiro a gente vai colocar um parêntese. Dentro do parêntese, que esse parêntese aqui a gente chama de par ordenado. Primeiro você coloca o valor do X, ó. Que no caso aqui é 2, né? Ó, tá aqui, ó. E aí depois você coloca o valor do Y, certo? Esse outro par ordenado aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o ponto F. Aqui é o ponto F, ó. Então, primeiro eu vou colocar o valor do X, ó. Quem é o valor do X? É menos 4. E o valor do Y? Menos 2. Ó, se eu for criar... Vamos supor que eu vou criar um ponto aqui, gente, ó. Esse ponto aqui. Deve que a caneta também não presta mais. Muito bem, caneta. Ó, então, aqui, ó, vou chamar de ponto A, certo? Ó, ponto A. Aí, a parêntese, primeiro você vai colocar o valor de X, que é 5. E depois o valor de Y, que é menos 4. Então, ó, esse ponto aqui, que é o ponto A, está no quadrante 4, certo? Vamos supor, aqui, ó, o plano cartesiano, gente, ele serve também para localização, tá certo? Ele é usado para facilitar a nossa localização. Por exemplo, né? Vocês já devem ter brincado daquele joguinho, né, de batalha naval, né? Acredito que sim.
Ó, vamos supor que o João Pedro more bem aqui, ó, no ponto A. A Luísa Carla more bem aqui no ponto D. E o Vitor Hugo more bem aqui no ponto F. Certo? Ó. Então, ó, qual é a coordenada da casa do João Pedro? Né? O João Pedro mora no ponto A. Então, a coordenada da casa dele, ó, é 5 e menos 4. Certo? Da Luísa Carla é 2 e 5. Do Vitor Hugo, menos 4 e menos 2. Certo? Nós vamos fazer aqui, gente, a questão 1. A questão 1, né, da página 169. Questão 1 e 2 que a gente vai fazer, ó. Escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto indicado no plano. Ó, aqui a tia já fez de lápis, porque a tia não pode parar de riscar o livro dela, certo? Eu adoro riscar meu livro. Ó, a tia já colocou aqui todos os pontos, ó. Ponto A, primeiro o X, ó, depois o Y, certo? Eu quero que vocês fiquem atentos a esse ponto bem aqui assim, ó, que é o ponto F. Ó, o ponto F, vamos procurar ele aqui. Ponto F, cadê você? G. Aqui, o ponto F. Ó, o ponto F, gente, ele está em cima do eixo Y, certo? Ó, porque quando ele está em cima do eixo Y, né? Quando o ponto está em cima do eixo, significa que a coordenada dele, é que o ponto vai estar em cima da sua coordenada. E que o outro eixo vai ser 0. Ó, como o ponto foi colocado em cima do eixo Y, significa o quê? Que o x é 0. X é 0 e o y é menos 4. Vamos supor, eu vou criar um novo ponto aqui, ó. Esse ponto bem aqui assim, ó. K. Aí eu vou botar aqui, 3 e 0. Certo? Ó, o ponto K. Onde será, gente, que vai estar o ponto K? Ó, o ponto K, ele vai estar em cima do eixo X. Em cima do eixo X. Bem no 3, ó. Vai estar bem aqui assim, ó. Ponto K. Ó, se ele está em cima do eixo X, significa que a outra coordenada, que no caso é o Y, vai ser 0. Certo? Então, ó, ele vai levar o nome. Ele vai estar em cima do eixo que é diferente de 0. Tá bom? E a questão 2, ó. Questão 2 diz assim. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Quais são as coordenadas, né, do vértice C e D em um quadrado com 5 unidades de lado, representado em um plano cartesiano em que o vértice A tem coordenadas 2 e 5 e o vértice B tem coordenada 2 e 0. Primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar o plano cartesiano. A gente vai desenhar aqui para vocês. Ó, deixa eu estar desenhando aqui, ó. Tá aqui o eixo X e aqui o eixo Y, certo? Então, o que é que nós vamos colocar? Aqui é o centro, a origem, ó, 0. Positivo de X, negativo de X, positivo de Y, negativo de Y. Então, como a gente tem a coordenada, gente, A, que é 2 e 5, 2 no X, ó, o ponto A, 2 e 5. Então, e o ponto B é 2 e 0, certo? E o lado do quadrado é 5 unidades. Então, a gente vai contar 5, né? Ó, então, eu vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar também pra cá 3, 4, 5, pra ficar do mesmo tamanho. 1, 2, 3, 4, 5. Talvez a gente use ou não essa parte aqui, tá certo? Então, vamos colocar o ponto A, que é 2 e 5, ó. 2 no X, ó. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ligar, gente, ó. Você vai ligar lá pro 5, ó. Vai subindo aqui o pontilhadozinho, ó. Até chegar lá no 5. Então, aqui é o ponto A. Certo? Ó, 2 e 0, o ponto B.
Lembra que a tia falou na questão anterior? Se a outra ordenada ó, é zero, significa que o ponto está em cima do eixo ó, x, né? Aqui no caso, ó, como a ordenada aqui é zero, o y, então o x vai ser... Então o ponto vai estar aqui, ó. Esse aqui é o ponto B. E aí ele quer saber, gente, quais são as coordenadas do ponto C e D para formar o quadrado. E ele disse que o quadrado ele tem 5 unidades de lado. Ó, aqui eu já tenho duas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ser bem aqui assim, ó. Menos 3. Aí eu vou ligar lá, né, Vou ligar com 5. Ó, ficando lindo, né, gente? Ó. Então, aqui eu vou ter duas coordenadas. Ó, vou ter essa coordenada aqui, que é menos 3 e 0, né? Vamos chamar de ponto C, certo? Menos 3 e 0. E eu tenho essa outra coordenada aqui que eu vou chamar de D, certo? Que eu vou primeiro pegar o x, ó, que é menos 3, e o 5, que é o y. Certo? Então, meus amores, é isso, certo? Essa é a nossa atividade de hoje. Boa sorte, se qualquer dúvida é só perguntar pra tia, tá bom?